Olá, sejam bem-vindos a mais um AZCast Engenheiro Raiz. Eu sou Karina Lima. Eu sou o engenheiro Felipe Soares. E hoje vamos conversar mais uma vez sobre orçamento de obras, tá? Felipe, eu já vou começar fazendo a primeira pergunta. Qual o serviço técnico que todo engenheiro tem a obrigação de saber e por quê? Olha, o orçamento, Karina, é algo que todo engenheiro ou arquiteto deve dominar. Por que, Felipe? Mas por que o cara tem que saber sobre orçamentação? Por que tem que saber sobre orçamento de obra? Primeiro, você só fecha serviço se for viável financeiramente. Então, para você pegar uma obra, para você pegar um projeto, você tem que passar uma proposta comercial. E essa proposta comercial é baseada em valores que a gente tira de um orçamento. Por isso, o orçamento é fundamental, primeiro, para pegar serviço. Segundo, a engenharia, eu costumo dizer que tudo na engenharia é baseado em três coisas. E a primeira dela é a financeira. Tem que ser viável financeiramente. De nada adianta, preste atenção, eu querer fazer uma casa se não tem condições financeiras para isso. Então, o financeiro ele é fundamental. Tem que ser viável financeiramente. Tem que ser viável tecnicamente. E nada adianta ser viável tecnicamente, dá para fazer? Dá, mas não tem dinheiro para isso. Então, o principal é o financeiro. Então, o financeiro tem tudo a ver com a orçamentação. Se você quer tirar um projeto do papel, ele tem que ser viável financeiramente. O cliente tem que ter condições, o governo tem que poder pagar. Ou seja, tem que ter recurso para finalizar. E o que define ou não esse estudo de viabilidade é ter essa base financeira, que é o orçamento do serviço, o orçamento daquela determinada obra. Por isso, Karina, que o orçamento de obras é um serviço técnico que todo profissional da engenharia, da arquitetura, seja para projeto, seja para obra, ele tem que dominar ou ter alguém que domine para ele. Felipe, você recebe muitas perguntas, né, tanto de profissionais quanto de estudantes. E o que é que você observa? Qual é a principal dificuldade, a maior dificuldade das pessoas sobre orçamento de obras? Karina, é aquela coisa, né? Como é que você vai orçar o que você nunca viveu? Como é que eu vou dizer um orçamento dessa parede aqui se eu não sei nem o que compõe esse serviço de parede? Como é que ela é feita? Então, o primeiro ponto muito importante que eu percebo que as pessoas têm dificuldade, que as pessoas não têm conhecimento para poder fazer o orçamento, é não ter a vivência nem a experiência prática da execução daquele serviço. Porque como ele nunca viu aquilo sendo feito, ele não consegue identificar o que é que ele vai precisar comprar, quanto tempo vai levar, e isso faz com que tenha muito furo nos orçamentos. A falta de experiência, a falta de vivência prática. Por isso que é importante você ter alguém experiente com você para te auxiliar, para talvez enxergar o que você não enxergue na hora de fazer aquele orçamento. Um exemplo disso, por exemplo, um pé direito duplo. Você vê na planta baixa aquela casa, mas não percebe por falta da leitura e interpretação, por falta da vivência, que você vai ter que ter duas linhas de escoramento, porque tem uma altura maior do que o normal, do que o restante da casa. Isso dentre vários outros serviços, impermeabilização. O cara levantou a área da alvenaria, levantou o reboco chapisco, mas não tinha noção de que aquela parede ela tinha que ser impermeabilizada até 1 metro de altura, ou seja, passou despercebido aquele serviço, consequentemente o orçamento já estava furado. Outra coisa, cara, né, que eu vejo que muita gente tem dificuldade é porque não existe uma norma de orçamentação. A gente tem uma norma que é a 5410 que trata sobre instalações elétricas, a 6118 que trata sobre concreto, mas não tem nenhuma norma específica que trate sobre orçamentação. Eu posso orçar de um jeito, ter um padrão de orçamento, você pode ter outro e nada de errado, desde que a gente esteja tratando numa empresa privada. Já quando a gente trabalha com obra pública, aí sim existem algumas regras a ser seguidas, porque está trabalhando com o dinheiro do governo. E aí tem um decreto, que é o 7983, lá de 2013, que ele determina quais bancos de dados que eu tenho que utilizar e quais padrões que eu devo seguir para fazer um bom orçamento para o órgão público. Mas, no geral, você pode levar, inclusive, o seu carro em 2 mecânicos diferentes, ele pode vir com o mesmo valor, só considerando coisas diferentes, ou unidades de medidas diferentes. Então, não existe uma regra do que é certo, existe o que é convencionalmente utilizado. E isso é muito louco e que gera muita dúvida para essas pessoas. Por exemplo, unidade de medida, embasamento, vai ser metro cúbico ou metro quadrado. Entendeu? Tem bancos de composições que consideram um, tem bancos de composições que consideram outro. Na vida real, via de regra, se eu for trabalhar, passar um orçamento, não importa qual dos eu utilizei, desde que esteja correto a unidade junto com o valor que eu acrescentei para cada etapa, para cada serviço daquele ali. Eu já ouvi você falar, Felipe, sobre orçamento detalhado. Me explica o que é o orçamento detalhado e o que compõe ele. É um orçamento técnico. Eu vou mostrar aqui no quadro para ficar melhor para vocês, tá? Deixa eu até pegar os pincéis. Vê se vocês conseguem me acompanhar aqui e estão vendo o que eu vou falar. Preste atenção.
Quando a gente está trabalhando com orçamento técnico, Karina, orçamento detalhado, eu tenho que entender que existe a proposta comercial, que é como eu faço para o meu cliente, o valor que eu cobro para ele, tá? E eu tenho também que entender que existe o orçamento técnico, é quando o cara me contratou para elaborar um orçamento baseado na técnica para entregar para ele. Vamos dar um exemplo. O que compõe esse orçamento? Quando eu estou tratando de uma proposta comercial, eu simplesmente dou a minha proposta e acabou. Eu digo quanto vai custar aquele serviço. Se eu quiser elencar construção de uma unidade, construção de uma casa, todo o serviço, eu elenco na minha proposta e coloco só o valor. Mas o orçamento detalhado, o orçamento, digamos assim, executivo, para eu participar de uma licitação, de uma obra pública, eu tenho alguns documentos, tá certo, que compõem esse orçamento. Pode falar um pouco sobre eles, Felipe? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho a minha planilha orçamentária, que é o primeiro ponto. O que é essa planilha? É a planilha que tem lá descrevendo quantidade, quantidade, eu tenho que ter a unidade e tenho que ter o preço. Em algumas ainda é dividido aqui em custo unitário e o custo com BDI. Mas fica a critério, tá certo? Eu tenho esses elementos aqui. Além disso, na planilha, é importante eu elencar a base de dados que eu utilizei. Ou seja, em que é que eu estou sendo baseado para pegar essas composições? Eu geralmente, você coloca lá no cabeçalho da sua planilha, de qual banco de dados você está utilizando. Ah, é Sinap, é Orce, TCPO. O que são isso? São as bases de dados que eu estou utilizando para chegar nos valores. Só que não é só valor, e isso que a galera confunde. Porque, a depender do tipo de base que eu estou utilizando, ele muda não só o valor de cada serviço, mas a unidade dele, como eu falei. Ele pode estar em metro quadrado ou metro cúbico. O que tem que estar compatível é o valor e unidade que eu estou utilizando. Então, eu tenho a planilha orçamentária, que é o meu primeiro ponto do orçamento. E essa planilha, para terminar ela, legal é que ele é o primeiro ponto, mas para chegar nela eu tenho que fazer algumas coisas antes. Por exemplo, a planilha tem as suas devidas composições unitárias. Composição de custo unitário, tá, gente? As composições unitárias, elas são o quê? O que eu preciso para fazer cada unidade desse serviço. Por exemplo, se eu estou considerando aqui 1 metro quadrado de alvenaria, o serviço é alvenaria, a unidade é metro quadrado, e para fazer uma unidade, composição unitária, eu preciso ter o quê? Aí eu vou lá fazer a continha. Eu vou precisar de 28 unidades de tijolos. Eu vou precisar de argamassa, vamos supor 0,0115 metro cúbico de argamassa. Eu vou ter aqui todas as unidades necessárias e o custo delas para chegar nessa unidade de serviço. Eu tenho também, Karina, os profissionais. Eu vou ter aqui 0,5 hora do pedreiro, 0,25 hora do servente. E tudo isso elencado a um valor. Quanto é o tijolo? 50 centavos. Aí eu vou chegar no valor unitário de cada um. Então eu vou gastar R$14 de tijolos. A argamassa, se o valor dela é R$500, vou botar aqui um valor redondo, vou gastar aqui R$5 de argamassa. O pedreiro, se a hora dele custa R$20, vou gastar R$10 de pedreiro. Do servente custa 10, dando um exemplo, vou gastar R$2,50 de servente. Eu somo todos esses valores aqui e aí eu chego no valor unitário do meu serviço, no custo dele, que vai dar aqui, tá? Valores aqui aleatórios, tá, pessoal? 14, 19, 29, 31,50. Eu teria aqui, R$31,50 de custo. Só que o meu orçamento não é só isso. Eu tenho algumas outras coisas. Eu tenho, por exemplo, para poder preencher isso aqui, eu já puxo outra situação que são o quê? Os encargos sociais. Eu preciso ter os encargos, gente. Por quê? Se a hora do meu pedreiro custa 10, com os encargos, ela vai custar 20, porque existe um percentual que incide sobre isso. Então, esses valores aqui, unitários desse serviço, eu já tenho que acrescentar esses encargos para poder chegar no valor. Então, eu tenho aqui, detalhadamente, vou descrever. O primeiro é a planilha
orçamentária. Eu tenho o segundo, composição de custo unitário, que são os custos unitários de cada serviço desse. Eu tenho aqui, ó, os encargos sociais. Detalhe importante, os encargos mudam de acordo com o regime de execução da sua empresa, se ela é optante do Simples Nacional ou não, se ela é ou não desonerada, tá? E onde eu encontro esses valores? O próprio Sinap, ele disponibiliza os encargos de cada estado. Geralmente, os encargos aqui, para quem é horista, ficam em torno de 117%. Ou seja, se a hora do meu pedreiro custa R$10, quando eu acrescento os encargos, ela vai passar a ser 10 mais 11,70 de encargos. Ou seja, o valor com encargos sociais era R$ 21,70 da hora desse pedreiro. Aí na hora que eu fosse multiplicar pelo aquele coeficiente que é o 0,5, eu usaria 0,5 disso aqui. Que no caso me daria aqui, ó, 10,90 não, 10,90 daria 21,80, 10,85 centavos. Esse seria o custo unitário com encargos complementares do meu profissional. Então, eu teria os encargos sociais. Além dos encargos sociais, dentro do meu orçamento detalhado, eu tenho que fazer uma composição do BDI, ó. Muita gente erra isso aqui, ó. BDI, bonificação e despesas indiretas. Dentro desse BDI, Karina, eu tenho aqui lucro, PIS, COFINS, seguro. Eu tenho uma série de elementos que fazem parte desse BDI. E quando eu estou trabalhando de uma forma detalhada, participar de uma concorrência, de uma licitação ou de um orçamento para uma empresa privada, um órgão público, eu tenho que colocar a decomposição desse BDI. Como que eu cheguei nesse valor? Lembrando que o BDI ele é individual de cada empresa. Se eu estou trabalhando com órgão pública, eu tenho o acórdão 2622 do TCU. Tá? Que ele me dá uma base de valores, intervalos e o valor mínimo e máximo de cada faixa do BDI. Então, eu tenho aqui a planilha orçamentária, tá? Para poder ter a planilha orçamentária certinha, eu já tenho que ter os valores unitários, dizendo, minha alvenaria custa R$10. Como é que eu cheguei nesses valores? Baseado na composição de custo unitário, que pode ser utilizada de acordo com o SINAP, TCPO, base própria, enfim, eu tenho que tirar os valores de algum lugar. Ninguém chuta, quanto custa um reboco? Não existe você dizer que o reboco é R$50 sem ter base. E a base está aqui na composição unitária. Terceiro, eu tenho que ter os encargos, sabendo quanto eu vou pagar de encargo complementar, FGTS, INSS, dos meus funcionários. E quarto, eu tenho que ter o BDI, que é onde está embutido todos os meus impostos, os lucros, a garantia e o risco da minha empresa, tá? Existe uma série de elementos que fazem parte do BDI. Felipe, então é isso aqui que faz o orçamento? Não, não é só isso. Ainda tem o quinto elemento, que está aqui de vermelho, que as pessoas esquecem. É o cronograma físico e financeiro. O que é o cronograma físico e financeiro? É exatamente a forma de desembolso. Imagina só você me perguntar, Felipe, quanto custa para fazer minha casa? Velho, R$200 mil. Poxa, não tenho como pagar R$200 mil, eu não tenho 200 mil. Só que você vai na Casas Bahia e diz, olha, quanto é a sua casa? Sua casa vai custar 24 parcelas de aproximadamente X reais. O que é isso aqui? É como o cara que vai pagar, ele vai se programar para pagar. Não é simplesmente o valor do orçamento, mas é a forma de pagamento. É uma previsão financeira de como vai ser executada aquela obra. Eu pego o valor do orçamento e divido em intervalos. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, por exemplo, e digo quanto vai custar em percentual daquele valor, daquela obra. Quanto vou receber por mês? Por exemplo, 25%. Aqui já me custou mais 20, aqui veio mais 25. E aqui veio 35. É eu saber que essa obra custa R$100 mil, mas no primeiro mês eu vou ter que pagar 25 mil. No segundo mês eu vou ter que pagar mais 20 mil. Saber quanto que eu vou desembolsar de acordo com o avanço físico da obra. Então, todos esses elementos aqui são os elementos bases de um orçamento técnico e detalhado. Karina,
Quer dizer que é só isso? Isso aqui é o básico. Você pode acrescentar coisas a mais. Uma coisa que é importantíssima estar acrescentada aqui, a memória de cálculo. Como que você chegou nos valores? Tem lá no seu orçamento que você vai ter uma área de 500 metros quadrados de alvenaria. Mas baseado em quê? Como é que chegou nesse valor aqui? É a memória de cálculo, que é o sexto elemento, tá? Então tá aqui, o quinto elemento, o cronograma. Eu vou botar aqui embaixo que está desorganizado o 6, que é o memória de cálculo. Felipe, por que eu preciso ter essa memória de cálculo? Eu fiz esse orçamento hoje. Eu fui auditado pelo Tribunal de Contas da União daqui a 5 anos. Você acha mesmo que eu vou lembrar como eu cheguei nesses valores aqui? Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Imagina lembrar como que eu cheguei nesses valores. Eu tenho a necessidade de ter uma memória de cálculo para que qualquer outro profissional, qualquer outro engenheiro consiga analisar aqueles valores e entender como que eu cheguei neles, tá? Então, basicamente, repetindo aqui, o que é que eu tenho no orçamento técnico, no orçamento detalhado? O orçamento, a planilha orçamentária. Segundo, as composições de custo unitário. Terceiro, os encargos sociais que fazem parte dos valores. O quarto, o BDI, como que eu tenho minha bonificação, meus impostos, tá certo? E o quinto, o quinto não. Encargos sociais, o BDI, o quinto é o cronograma físico-financeiro e o sexto, a memória de cálculo. Tudo isso aqui é importantíssimo ter no seu orçamento. Se você fizer isso certinho, qualquer pessoa que pegar aquela planilha, pegar aquela documentação, não terá dúvidas. Então, em todo orçamento que você for entregar para o cliente, você tem que entregar tudo isso aí? Não. Felipe, eu tenho que entregar tudo isso para o cliente? Ele não está nem aí. Isso aqui é como eu preciso chegar. É o que eu preciso saber. Se eu estou trabalhando para fazer obra, se eu sou construtor, meu cliente ele não precisa saber nada disso. Eu só dou uma proposta comercial. Existe uma diferença entre orçamento, gente. Ó, orçamento é diferente de proposta. A proposta é como eu trago o meu serviço. Tá? Eu levo e apresento para o cliente. Isso aqui, ó, eu trago para o cliente. E o que é que tem na minha proposta? Ela tem o orçamento, tá certo? Só que só a proposta, o valor total, só o valor final. Ou, no meu caso, eu acrescento o cronograma. Por que, Felipe, tu acrescenta o cronograma? Porque é importante o meu cliente saber como ele vai me pagar, não só quanto, tá? Você não entra num lugar sabendo só quanto é. Você pergunta qual a forma de pagamento. Quantas vezes? Parcelado, boleto, cartão? Então, eu acho importante ter o valor e eu acho importante o cronograma. Só que para fazer a proposta, eu tenho que saber quanto eu vou gastar. Eu tenho que saber quanto que eu vou ter de material. Então, eu não apresento o orçamento detalhado para o cliente, que vai para o cliente é a proposta. O orçamento detalhado, ele é para o Felipe, é a minha base, para saber quanto eu vou ganhar, é para ter monitoramento, para ter gestão na obra. Felipe, deve estar se perguntando, mas se o cara me pedir um orçamento detalhado, meu produto não é orçamento detalhado, meu produto é a obra. Quando eu tenho um orçamento para fazer para um órgão público ou uma empresa me contrata para fazer um serviço técnico de orçamento, preste atenção, aqui a minha proposta é para obra. Eu fazer a obra do cara. Ele não me contratou para fazer o orçamento. O orçamento é o meio, é a proposta que eu utilizo para poder fechar o serviço. Já se a empresa me contrata para fazer um orçamento, a prefeitura me contratou para fazer um orçamento, uma proposta base de licitação, aí sim eu tenho que entregar o orçamento detalhado. Porque eu vou receber, ó, pelo orçamento, não pelo serviço de execução. Então tem que deixar isso bem claro. Tá? Então, o orçamento detalhado, se o meu serviço para ser prestado é o orçamento, eu tenho que entregar tudo isso para ele. Mas se o meu serviço é fazer a obra, eu não preciso. Isso aqui é para mim, não é para ele. É para o Felipe, é para a construtora se basear e executar aquela obra. Aí vamos lá. Fiz a proposta correta, passei o orçamento direitinho. Meu lucro é garantido? Nunca! Como assim, Felipe? Você fez o orçamento todo certinho, tudo bonitinho, levou em consideração encargos sociais, BDI, risco, imposto, PIS, COFINS, e aí agora é certo o meu lucro? Não. Interessante que se você errar no orçamento, é garantido de você ter prejuízo ou perder a proposta. Se você errou no orçamento, é garantido que você possivelmente leve prejuízo. Como é que você vai executar uma obra de 100 mil se o seu orçamento está 80? Já errou daí. Mas não quer dizer que se você fez o orçamento certinho, com o valor correto, na obra você vai ter lucro. Como assim? Olha,
O orçamento, como diz o meu amigo Murilo Reis, é um exercício de futurologia. Eu estou orçando algo que vai ser executado. E para que esse orçamento seja seguido, eu tenho que ter gestão. Porque eu considerei lá que o meu pedreiro ia gastar 0,15 metro cúbico de argamassa por metro quadrado de reboco. Só que porventura eu não tive gestão. A minha parede, em vez de ficar no prumo, ela ficou torta, ela ficou assim, ó. O que acontece? A camada de argamassa que eu teria, vamos supor que ficasse assim, ó, com 2 centímetros, ó. Como a parede ficou torta, o que aconteceu? Eu gastei 2 centímetros aqui, quando chegou aqui embaixo foi para 8. Eu até tenho umas fotos aqui no meu Instagram, né, aquela mão de reboco. Ou seja, aqui embaixo, ele pegou 4 vezes mais. Imagina que esse 0,15 foi para 0,30. Eu já errei metade do valor do meu orçamento. Metade do valor desse item. Imagina uma série de itens assim. O lucro da obra foi embora com esse desperdício da argamassa aqui, ó. Ou seja, a falta de gestão faz com que eu tenha prejuízo. Eu não estou sabendo nem para que câmera olhar. Tá tanta câmera aqui que eu já olhei para uma, já olhei para outra. Calma, pessoal, que a gente está se adaptando aqui ainda. Ó, o que é correto, pessoal? Eu tenho que entender é que esse orçamento ele tem que ser seguido. Eu tenho que executá-lo de forma que os serviços realmente sejam seguidos daquele jeito ou menor, com um custo menor, porque aí aumenta a minha lucratividade. Mas se porventura a minha mão de obra ficou improdutiva, eu considerei que o meu pedreiro faz 20 metros quadrados de alvenaria por dia. Só que por falta de material, por falta de logística de canteiro, meu pedreiro só está fazendo 15, ou seja, num acúmulo de 5 dias eu perdi 25 metros quadrados, ou seja, mais de um dia de serviço. Quando você vai pegar no total da obra, é prejuízo. Eu costumo dizer, de nada adianta fazer esse orçamento de obras perfeito se na hora não saber fazer gestão. Na verdade, não existe orçamento de obra perfeito. Não adianta você fazer tudo certinho dentro dos conformes se o engenheiro que vai executar a obra, ou se você na hora de fazer a obra, você negligencia os processos, porque você vai ter retrabalho e o retrabalho vai gerar prejuízo dentro da sua obra. Agora vamos para aquele momento que vocês já estão acostumados a ver aqui nos nossos AZCasts. A dica do especialista. Felipe, qual a sua dica para esse orçamento não furar? O que deve ser feito? O orçamento, pessoal, ele é, na realidade, a Bíblia da obra, cara. Parece louco, né? Mas ele faz parte de um conjunto. Imagina que a Bíblia era feita de salmos, provérbios, enfim, ela tem um monte de livros. A Bíblia da obra continua do mesmo jeito, são um monte de livros, desde orçamento, planejamento, gestão, e o orçamento faz parte dele. Olha que louco! Quando você pega um orçamento que ele vem detalhado, com as composições de custo unitário, vou dar mais uma vez a dica da alvenaria. Tem aqui, ó, a alvenaria. A alvenaria tem uma composição de custo, que tem dizendo que o pedreiro, ele é 0,5 hora. Tem dizendo que o meu servente, ele é 0,25 hora, que é um exemplo geral. Eu tenho que me apropriar dessas informações aqui para transformar isso em informação de obra, informação de execução. Como assim, Felipe? Olha, se eu sei que a minha RUP, razão unitária de produtividade é 0,5, e eu sei que está desse jeito aqui, o que é que isso quer dizer, Felipe? Continua me dizendo, diz para mim como é que eu posso pegar essa informação e usar a meu favor. Primeira coisa, eu vou definir a minha equipe básica. Eu pego o orçamento e transformo ele em planejamento. Ó, se eu sei que eu tenho aqui profissional, servente. Se o meu profissional, ele é igual a 0,5 e o meu servente 0,25, significa que um dividido pelo outro eu vou ter 2. O que é esse 2? 2 profissionais para um servente. Quer dizer isso, Felipe, que o meu servente aqui, ó, ele consegue atender 2 pedreiros. Por quê? Se um pedreiro demora meia hora para fazer 1 metro quadrado, o servente só está demorando 15 minutos. Eu pego e boto ele com 2 pedreiros, ou seja, ele vai trabalhar atendendo 2 profissionais para ter uma equipe ótima onde eu não perca a produtividade do servente. Primeira coisa que eu extraí. Isso aqui eu extraí de onde? Do orçamento da obra. O número da equipe básica para esse serviço de alvenaria. Segundo ponto, eu tenho que saber quanto esse pedreiro tem que produzir. Se eu tenho aqui 0,25 hora para fazer 1 metro quadrado e eu quero saber a produtividade do meu pedreiro, é só pegar aqui, ó, 0,5 e 1. Divido 1 sobre 0,5. Quer dizer o seguinte, ó, eu vou ter 2 metros quadrados por hora.
Se a minha jornada diária é de 8 horas, a minha produtividade diária tem que ser no mínimo 16 metros quadrados por dia. E eu tenho que cobrar o pedreiro para que ele produza no mínimo isso. Se ele produzir a menos que isso, já está furado o meu orçamento. Porque eu considerei um valor e ele está gastando mais. Então, eu consigo essas informações do próprio orçamento para poder acompanhar a minha obra, para poder realmente saber se o pedreiro está produzindo a mais do que o previsto, se ele está pagando pelo menos a quentinha que você está dando a ele. Então, tudo isso tem que estar sendo acompanhado de perto, orçamento por orçamento, comparativo de previsto e realizado. Ó, no orçamento inicial estava previsto que estava produzindo 16 metros quadrados por dia. No orçamento realizado a gente está produzindo 20, ou seja, a gente está com produtividade melhor, a gente tem uma margem de lucro maior. Isso tudo baseado em gráficos, números e valores, através de técnicas de gestão de obra. Então, aqui está um exemplo genérico, mas isso aqui imagina para todas as etapas. Felipe, mas isso serve só para a gestão da mão de obra? Não! E o material? Se tem dizendo lá que o servente, que para fazer um serviço de argamassa você vai gastar um saco de argamassa dá para fazer 4 metros quadrados no seu orçamento, se na hora o contrapiso ficou ruim e está pegando muito grosso, você está gastando um saco de argamassa para fazer 2, caiu pela metade o material, já foi um furo de 50%, somente no item argamassa. Então, a dica que eu dou para você que está aí assistindo é que você não tem que usar o orçamento só para pegar a obra, não. Ele deve ser utilizado durante a obra e depois da obra, para você poder comparar e ajustar os seus próximos orçamentos, tendo orçamentos mais reais, mais competitivos e mais assertivos. O orçamento entra no início, no meio, durante e no fim da obra. E ele é tão importante, porque se você fizer o orçamento certinho e não tiver gestão, você quebra, você leva prejuízo. O lucro do seu orçamento vai embora com o resto da argamassa da sua obra. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixa o seu comentário aqui pra gente, tá? Não esquece de deixar. E por favor, deixe também sugestão para os nossos próximos temas de AZCast. Lembrando também que é muito importante você se inscrever no nosso canal, deixa aqui seu comentário, curte, compartilha com amigos. Estaremos disponíveis também, cara, lá no Spotify, estamos disponíveis no Deezer. Se você quer acompanhar de forma a escutar quando estiver indo trabalhar ou quando estiver voltando do trabalho, não está com tempo de assistir, vai lá e consome o conteúdo. O importante é que você não fique parado, mas que você tenha esse conhecimento e transforme ele em resultado para você. Espero que vocês tenham entendido aqui sobre orçamento. Foi um podcast bem legal, diferente. A gente está testando aqui novos meios para trazer sempre o melhor conteúdo para você. Comenta aqui se vocês estão gostando, tá, gente? Do formato, da edição, da nossa apresentação. E dá sugestão dá esse também. Feedback pra gente. Dá sugestão também de como você gostaria que a gente gravasse. A gente já gravou em obra, já gravou em todo lugar e quer continuar trazendo coisas novas para vocês, mas como principal, independente do lugar, é um conteúdo que agregue para você, como essas dicas aqui de produtividade e dicas de orçamento, para que você não leve prejuízo na sua obra. Obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo. Tchau. Um grande abraço, tchau, tchau.